Oi, gente, uma alegria estar aqui com vocês. Voltei agora de Brasília, foi uma semana extremamente agitada, então não pude dar retorno aqui nas redes, mas vou atualizar vocês um pouquinho do famoso PL das fake news, que também está sendo chamado de PL da censura, que foi o tema da semana. Muita gente veio aqui nas nossas redes cobrar a nossa posição. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu, como quase toda a bancada do Podemos, votamos contrários à urgência do PL das fake news ou PL da censura. Mas por quê? Porque a gente é contrário ao PL? Não necessariamente. E é isso que eu quero explicar para vocês. Por que a gente foi contrário, então, ao PL? Porque não tinha texto. Como que você aprova a urgência de um projeto que sequer tem um texto final? Então, até quem está colocando na rede que é favorável, é contrário ao PL, não sabe o que está falando, porque não tem texto final. E se não tem texto final, como é que eu posso me posicionar contrário ou favorável à urgência de um texto que sequer tinha sido apresentado para o relator? Então essa foi a minha crítica, foi a crítica do Podemos em relação a votar a urgência sem ter um texto final. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre este projeto de lei. Tá? A gente está falando aqui de regulamentação das redes, que hoje mudaram completamente a forma como as pessoas lidam com a vida. Então, eu vou dar uma opinião bem imparcial, porque eu não sou nem, quem me conhece sabe, eu não sou nem de um lado e nem do outro. Eu posso dar vários exemplos de pontos negativos e positivos com imparcialidade. Vou dar um exemplo prático. Quando a gente olha para o YouTube, por exemplo, eu sou mãe, como muitos e muitas aqui, né? Mães e pais. Como não tem uma obrigação da classificação etária dos vídeos que são postados lá, como acontece na televisão, por exemplo, muitas vezes os nossos filhos estão vendo vídeos com conteúdo inapropriado. Então, por que não colocar, por exemplo, na lei, um artigo em que esses canais são obrigados a ter a classificação etária, que o YouTube obriga a isso? Como tem login e senha dos usuários, a gente consegue, por exemplo, no meu filho eu cadastro como 12 anos. O conteúdo, então, que não tem a classificação etária dele, ele não tem acesso. É uma proteção e um ponto positivo para todos nós enquanto pais e mães. Um outro exemplo de algo positivo que pode acontecer. Essa semana, faz 3 semanas, que o WhatsApp do meu filho está bloqueado. Gente, eu fico em Brasília. Eu falo com os meus filhos pelo WhatsApp, no FaceTime. Há 3 semanas, bloquearam o WhatsApp do meu filho e eu não tenho a quem recorrer. E eu não sei por que bloquearam. Né? Então, na lei, ter um artigo que obriga essas empresas a ter sede no Brasil com atendimento aos brasileiros, sim, é algo muito positivo, porque eu teria quem recorrer. Hoje eu não sei nem para quem ligar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não tenho como me posicionar sem ter o texto final. Mas me perdoem, não posso ficar cedendo à pressão da rede, porque só a gente sabe o que está acontecendo em Brasília. O projeto de regulamentação, ele vem para proteger todos os cidadãos. Agora, regulamentar não é censurar. Censura é óbvio que eu, enquanto parlamentar, nunca vou defender, porque é importante para todos nós a liberdade de poder expressar nossas opiniões. Nós precisamos, gente, separar o joio do trigo. Ninguém aqui quer que se divulgue, por exemplo, as fotos da necrópsia de Marília Mendonça no IML, que prejudicou toda a família dela. E não tem nenhum mecanismo para barrar a divulgação dessas fotos na rede. Ninguém aqui quer ter o seu filho com fotos pornográficas amanhã ou fazendo nudes com exposição na internet. Então nós precisamos separar os problemas reais que pais e mães enfrentam e que a gente precisa colocar limites. Agora, censura jamais. Regulamentação é diferente. Por fim, essa semana o relator se comprometeu a apresentar o texto final. Eu vi ontem no grupo que foi mandado um parecer. Aí nós vamos avaliar os pontos favoráveis, os pontos que somos contrários. E eu asseguro a vocês que se tiver que destacar pontos que a gente entenda que possa denotar censura, nós vamos apontar e analisar friamente e destacar. O que é o destaque? É importante vocês entenderem. Quando a gente aprova um projeto no mérito, a gente pode, desde a aprovação, destacar um partido. Cada partido tem direito a uma quantidade de destaques. O Podemos tem 2.
Então, quando eu destaco, aquele texto que eu destaquei, ele não vai para aprovação do mérito. Então, se eu sou contrária, por exemplo, a 2 artigos do projeto, porque entendo que é censura, eu posso já destacar e votar sim favorável ao resto do projeto. E aqueles pontos que eu destaquei, eles têm que ser votados à parte do projeto. Então, nós estamos analisando ponto a ponto para ver o que é positivo, para ver o que é negativo, para fazer os destaques adequados e dar uma informação real do que tá acontecendo em Brasília com imparcialidade e sem essa discussão ideológica que, infelizmente, se coloca hoje em todos os projetos que estão tramitando na casa. É isso que eu queria falar para vocês. Eu estou sempre ouvindo a opinião de vocês, mas era importante eu falar para vocês o que está acontecendo. Hoje eu vou pegar esse texto que hoje, na verdade, ontem à noite, é que o relator divulgou o texto final. Então, antes disso, desculpa, eu não poderia falar se era contrário ou favorável e só votei contrário porque não tinha o texto e eu sou crítica a isso. Então, me comprometo aqui a atualizar vocês de cada passo e vamos trabalhar junto. Um beijo da sua deputada Renata Brito.